É isso, galera. Estamos de volta a mais um podcast da turma do CQC de Finanças, um projeto, dentro do IBEF, onde nós temos o foco em produzir conteúdos e falar com todo tipo de público sobre um assunto que muitas das vezes é passado de página nos jornais. Então, hoje, nós trouxemos aqui para a mesa dois feras para estarem compartilhando um pouco das suas experiências profissionais com a gente com relação a um tema que hoje é sobre endividamento financeiro. Nós vamos falar especificamente sobre um tema que quase 78% da população brasileira se enquadra hoje. Historicamente, o Brasil ele sofre com esse problema há muito tempo. E o Rafael, ele que está com a gente, o Rafael Marques, ele é especialista em finanças e investimentos, certificado pela CEA, professor no Unibanco, palestrante e mentor. A gente tem também o Renan que é contador, especialista em controladoria, finanças, investimentos e membro do Comitê Qualificado de Conteúdo de Finanças do IBEF do Espírito Santo. Joia? Primeiramente, já agradecer, Rafael, por ter vindo. Obrigado, Renan, também. Espero que a gente possa fazer um bate-papo aqui e que quem vai estar ouvindo a gente também possa aproveitar bastante o conteúdo, tá joia? Pessoal, vou dar o pontapé inicial, vou tocar a bola aqui, mas historicamente o Brasil ele é um país onde a maioria da população vive endividada. Como falei ali inicialmente, os dados mais atualizados dizem que 78,3% da população tem alguma dívida na família. E a gente certamente conhece muitas dessas pessoas, inclusive atendemos muitas dessas pessoas. No cenário atual, a gente tem vivido um período já um pouco mais longo de baixo crescimento e de uma inflação muito alta, que tem corroído o poder de compra de todos nós, no geral. Então isso contribui muito para esse aumento dessa parcela, ou pelo menos para a manutenção dela, o que também já é ruim. E eu queria trazer para a mesa aqui, na visão de vocês, como que esse endividamento financeiro ele afeta a vida das pessoas, dos trabalhadores e principalmente das empresas também. Afinal, todos estão envolvidos ali, empresas são feitas de pessoas, Rafael, eu queria chamar você primeiro, você que já tem uma vasta experiência, lida no dia a dia com diversas dessas situações. Poxa, pode se apresentar primeiro, fala um pouco do seu trabalho, de tudo que você tem desenvolvido e traz pra gente um pouquinho dessa experiência com relação a endividamento. Bora! Fabrício, primeiro, cara, é uma honra estar aqui com duas feras do mercado, que é você, que é o Renan. Eu sou especialista de investimentos, me tornei especialista em finanças porque eu passei por isso que esses 78% de pessoas estão passando, então eu sei como é que é ficar sem dormir. E meu foco hoje é exatamente esse, ajudar pessoas a saírem dessa situação, principalmente a situação emocional. Você tocou num ponto muito bom, cara, que é como que as pessoas estão hoje. E o mal do século é o mal psicológico. Cara, você tem conta para pagar, você não dorme. Você fica preocupado, você não trabalha, você não foca no que você precisa focar. Então, atrelado a isso, que a gente está numa época que os problemas psicológicos, os problemas mentais vêm com uma carga muito grande. E aí você aumenta esse número assombroso de 78% em endividamento. Cara, é um agravante muito forte. Então, a maioria dos clientes que eu tenho pegado, ou os amigos que a gente bate um papo, me ajuda aqui com esse cartão de crédito, me ajuda com essa dívida aqui. Você vê que a pessoa já... Eu tô nervosa, eu tô preocupada, não consegue trabalhar, ela fica nervosa. É um negócio eu já passei por isso, não indico pra ninguém passar por um negócio desse, mas hoje a minha principal preocupação e o principal ponto que eu gostaria já de trazer desse início é essa dor que fica sem dormir, o cara briga em casa, briga no trabalho, aí não produz, aí o cara quer vendedor, aí ele tem que vender, ele não consegue vender... Aí ele não consegue vender, ele não consegue dinheiro, aí ele não consegue Vira começar. Um ciclo, Vira um ciclo, cara. Então, eu gosto bastante desse início. Quando a gente bate esse ponto do número de 78%, essa dor psicológica, cara, dói demais. Verdade. Eu tô lembrando, inclusive, Rafael, de um almoço que a gente teve, foi inclusive quando a gente tava dando o pontapé inicial do nosso CQC, e você tava comentando de um trabalho que você estava prestando para uma empresa específica que estava passando por um momento ruim
E quando você parou para fazer o diagnóstico, você precisou dar um passo atrás nessa empresa, no sentido de planilhas financeiras, de custos, exatamente para olhar a vida dos funcionários, né? Eu até lembro também de um caso muito emblemático, que é aqui do Estado do Espírito Santo, que é uma grande instituição do setor financeiro público do Estado, passou por isso, né? Conheço exatamente esse caso, muito bom. Na sua reestruturação, identificou que o problema não estava somente na empresa, e sim nas pessoas. Conta pra gente um pouquinho desse caso que você passou mais próximo, né? Até se quiser também citar essa questão da instituição, que ficou, acho que, muito enfático. O que acaba acontecendo, eu peguei isso de duas formas, assim, mais ligado com empresas. Nesse meu cliente, que ele é um empresário, né, e a gente começou a parar para pensar assim, né, pela experiência também de empresas e etc., a gente começou a parar para pensar como que vai produzir mais, como que vai vender mais, e as pessoas acham que assim, olha, nós vamos falar de endividamento, vamos resolver a vida de todo mundo, vamos falar de dinheiro, como é que eu saio das dívidas, me manda uma planilha de Excel, não é assim que funciona? Só que, contar pra vocês, não é assim que funciona. E às vezes a pessoa entra querendo uma planilha de Excel, uma solução mágica, e na verdade a gente tem que dar um passo atrás e olhar o que está acontecendo. E geralmente o que acontece, ó, pra vocês terem ideia, eu tava conversando com um dos clientes, não é esse caso da empresa ainda, mas é um pouquinho assim, você lembrou da instituição financeira, eu lembrei. Ele era gerente de um banco, e o carro dele foi apreendido porque ele não estava conseguindo pagar as parcelas. Então, para você ver como que é chocante. Não quer dizer porque ele é um gerente de banco e a especialidade dele é organização financeira. E tá tudo bem quanto a isso, não tem nada de errado. Só que essa falta de educação financeira que nós temos acaba acarretando nisso. Então, a empresa, ela queria vender mais, ela queria lucrar mais, ela queria se organizar financeiramente. A gente teve que dar um passo atrás e organizar a vida financeira dos colaboradores primeiro. Porque se o cara tá com a vida financeira organizada, ele consegue trabalhar melhor, mais tranquilo, dorme, e aí a empresa consegue andar. E aí quando você vai entrar nesses detalhes, quem é o financeiro? Quem cuida do administrativo? Aí você chama a pessoa para conversar, a pessoa tá assim, ó. Aí você tem que esquecer finanças, tem que esquecer Excel, calculadora. Isso é quase todos os clientes. Cliente de empresa é sempre assim. A gente vai organizar a vida financeira da pessoa, vai olhar planilha, vai olhar alguma coisa, dá 10 passos atrás, vamos olhar. Mas o que você... É até difícil de explicar. Porque a pessoa acha que é o quê? Me ensina aí. Vamos lá. Matemática. 2 mais 2 é 4. Anota. E não é assim, não é anotar em Excel. Verdade. É pessoa, cara. É você entender o que a pessoa tá passando, a realidade dela, o que tá acontecendo com ela. Aí você entende. É aquela velha história. Bota sua cabeça aqui no meu ombro. Me conta o que tá acontecendo com a sua vida. E aí você sabendo disso, aí sim você consegue dar andamento. Então, isso acontece sempre. Esse caso é emblemático, porque era uma instituição financeira grande. E o especialista em finanças fez exatamente isso. Ele falou, não, o problema não é a instituição financeira, são a organização financeira dos colaboradores. Uhum. Por isso que é o bom, né, Rafael e Renan, essa visão estratégica, né, do negócio, assim, de você, ao mesmo tempo que está olhando para número, olhar também para as pessoas, olhar para esse aspecto comportamental e saber apertar o parafuso ali onde que tem que ser feito, né. Eu queria chamar também o Renan para a conversa. Renan, que além de contador, hoje tem um trabalho um pouco mais focado na área de controladoria e finanças, voltado para empresas, mas que também tem um projeto pessoal, né, Renan, de encaminhar mais para esse lado de planejamento financeiro pessoal, ajudar as pessoas também nesse sentido. E eu achei legal que você recentemente escreveu um artigo exatamente sobre o tema que a gente está tratando aqui. Dado que o artigo estava muito bem elaborado, dado também que o Rafael lida diretamente com esse assunto, a gente acabou transformando isso no podcast, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de como que surgiu, né, essa ideia do artigo, o porquê, e depois trazer também um pouco de como que você está lidando com esse cenário de endividamento maior, até mesmo na sua área de trabalho, que eu acho que lida diretamente com isso. Uhum. Obrigado de novo. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, duas feras. É um tema muito interessante, né? Começar me apresentando brevemente. Meu nome é Renan, como ele já falou, sou contador, especialista em controladoria e finanças e atuo mais dentro de empresas, né? Hoje, sou focado na parte de construção e corporação, atuando juntamente com a Impar Incorporadora mais fortemente. Só que eu também tenho essa pegada desse lado, né? De ajudar as pessoas.
Porque é igual o nosso colega falou, eu já passei por isso também. Eu já passei tanto de diagnosticar esse problema dentro de uma empresa que eu trabalhava e também já passei por esse problema. Contando a minha parte primeiro, né? Eu trabalhava com uma empresa que, no caso lá, eu era funcionário mesmo, contratado. E estava vivendo um momento assim, tinha acabado de casar, eu tive que comprar um apartamento que antes eu morava de aluguel e veio a pandemia, então o dinheiro acabou. Fiquei zerado, fiquei negativo. Endividei o cartão. Endividei no cartão, começaram a vir os problemas. Insônia, crise de ansiedade, pânico, um monte de problema. Aonde que afetou? Produtividade na empresa. Aí é onde que faz parte até do artigo que eu escrevi, você é rotulado. Porque você, do nada, você mudou o comportamento. Sua produtividade caiu, você não está entregando mais aquilo que você entregava. As pessoas, até de certa forma, dependendo da empresa e das pessoas, começam até a te perseguir por causa disso. E eu passei por isso. Bom, fiz isso pra mim, né? Aí eu pensei, eu sou formado nisso e aquilo, eu sei que não tem nada a ver. A questão é foco, então eu vou me planejar. Me planejei, consegui sair. Ao mesmo tempo que eu reduzi despesa, eu aumentei receita, consegui sair dessa situação. Entrei numa outra empresa. Quando eu entrei numa outra empresa, eu já estava mais tranquilo. Mas eu vi o mesmo problema em outras pessoas. Eu falei, não é possível que essa pessoa é tão gente boa fora daqui. Você sai para a pessoa fazer um happy hour, mas essa pessoa dentro da empresa está tão desfocada. Eu conversei com a pessoa, vem cá, está tudo bem? Aí a pessoa se abriu. Aí veio que realmente era um problema financeiro da pessoa. É o famoso, vamos beber? Não posso. Justamente, cara, vamos almoçar? Não, nunca vai. Não vai uma vez por ano e olha lá. Então eu passei por isso, né? E o incrível também é ver que vocês falaram que 78% da população tem algum tipo de dívida. E o mais incrível ainda é que desses 78%, 50% não sabe como sair dessa situação. Então, assim, é igual eu soube sair, mas tem gente que não sabe, tem gente que não tem base para poder sair. E o triste é o cara que acha que sabe e continua devendo. Continua. Então, assim, envolve o conhecimento, você precisa um pouco de conhecimento também, ou seu, individual, ou que alguém passe uma mentoria, mas também a atitude, envolve o comportamento, né? Então, assim, hoje eu vejo o endividamento, a gente pode falar de endividamento pessoal e endividamento de empresas. Sim. Tem esses dois lados, só que empresas são feitas de pessoas. Sim, perfeito. Então, se você tem pessoas que não estão sendo produtivas ali, elas não estão enxergando também que isso está afetando a produtividade e o endividamento da empresa. É um fornecedor que aumentou o seu custo e ele não está enxergando, não colocou no planejamento financeiro empresarial. Então a gente tem, é um tema simples, mas é um tema muito vasto para a gente poder discutir. Verdade. E no Brasil também se criou, de certa forma, uma cultura que é normal se fazer dívidas, né? É o padrão, né? Faz um carnê aí, meu filho. Faz um carnê aí. Parcela, pega um cartão de crédito. 18 anos, toma aqui o cartão de crédito pra você. Primeira pergunta mais natural é parcela? E às vezes a pessoa nem precisa. Existe até dentro dos módulos ali, normalmente quando você vai ajudar alguém, que é aquela pergunta, poxa, você já fez a pergunta se você precisa adquirir esse bem ou esse serviço agora, e a gente tende a agir de forma mais impulsiva, principalmente quando alguém fala que parcela, né? Aí já deu gatilho, abriu a porta e a gente vai embora. É em 21, então eu consigo comprar. É 21 eu consigo comprar, é massa. Sem juros, aí já era, aí vai embora. Cara, isso que você levantou, Fabrício, quando eu apresento palestras para empresas focadas exatamente nisso, e eu vou levantar um outro tema, mas depois para explicar, mas isso que você falou, o que acontece? Isso é o que a gente foi educado. A maioria das pessoas, né, a maioria da população é de origem humilde. E aí, por exemplo, na minha casa, minha avó era a rainha do carnê. Casas Bahia lá em casa tem uns 3. Cartão de crédito, bom, um monte. Aqui, antigamente, tinha a da casa. Lá em casa tinha uns 3 cartões da casa. Por quê? Era a cultura dela. Ela foi ensinada a ser dessa forma, a parcelar as coisas, a pegar cartão de crédito, a fazer carnê, a pagar no bigode. Deixa o meu bigode aí. Era assim que era. No fio do bigode. Não era no fio do bigode? Então, assim, nós somos criados dessa forma. Pelo menos a maioria. Tem gente que, graças a Deus, foi criado de uma forma diferente. Mas a maioria foi criada dessa forma. E aí, para você sair dessa situação é difícil. Porque você está acostumado a fazer parcela, a fazer carnê, a pagar boleto. A vida é pagar boleto. Nossa, você quer me matar, é falar só se vive uma vez. Não, filho, não fala isso não.
Não precisa. Não, pode parcelar aí, só se vive uma vez. Me dá esse iPhone 25 Pro Max aí que pra mim tá ótimo. Não, cara, calma, respira. E o que você falou é muito importante, cara. A gente foi criado dessa forma. Infelizmente, fomos criados dessa forma. Não é erro dos nossos pais, não tô brigando. Se minha mãe estiver vendo, não brigue comigo. Não tô falando mal dela, nem da minha avó. Mas assim... A gente foi criado assim, a gente tem que quebrar esse ciclo que está acontecendo naquele momento para conseguir ter uma saúde financeira. E pra gente aqui, nós três, somos da área pior. Porque, você trabalha com investimentos? Você não pode ficar devendo, não. Não entende que imprevisto acontece uma fatalidade e é natural como todo mundo. As pessoas acham que dívida é caloteiro, né? A cultura é dívida é caloteiro. Aquele caloteiro ali, golpista. Não é, cara. Às vezes aconteceu imprevisto. 78% das famílias estão endividadas, muitas vezes é imprevisto. Pô, tá acostumado só a parcelar. Aí foi lá, comprou uma geladeira. Aí perdeu o emprego, aí mudou de emprego, aí reduziu o salário. É imprevisto. E com essa taxa de juros alta, igual você levantou, inflação alta... Tá difícil pro empresário contratar, tá difícil, as coisas aumentam o preço. Então, é fatalidade, não é mau caratismo, eu falo. Às vezes, não, aquele cara ali tá devendo, calma, às vezes é só uma fatalidade. E se a gente for rotular, a gente vai ter que rotular 78% da população brasileira. Então, somos 78% de golpista. E não é verdade, cara. Isso não é assim, né? Tem até aquele meme, né? Da pessoa, que ele pega o que antigamente fazia dentro da telecena, lembra? Que era um quadrado cheio de papel, né? Quando o Silvio Santos ia tirar dos boletos, né? Aí ele vai escolher o boleto. E vão ver qual boleto que vai pagar. E, de fato, saiu uma reportagem recentemente que muitas famílias estão adotando, de fato, o rodízio de dívidas, Olha que absurdo. Elas escolhem o que não vai ser pago, na verdade, exato, que já vai começar o mês sabendo que não vai ter como conseguir arcar, e prioriza os itens básicos, né? Naturalmente vai priorizar a energia, a água, a alimentação, e muitos outros vão ficando para depois. E isso vai se tornando uma bola de neve. Então já vamos levantar uma discussão aqui. Se fosse escolher boleto, então os três especialistas de áreas diferentes, a minha e do Renan é um pouco mais parecida, mas somos três especialistas de área diferente. Se o cara agora quisesse fazer um rodízio de boleto, qual boleto ele paga na sua opinião, Fabrício? Que boleto ele tem que pagar primeiro? Um ranking de organização. Rapaz, deveria ser o do cartão de crédito. Você acha do cartão de crédito? Eu acho que vai ser o último. E qual que você acha que é o último? Qual que você acha, Renan, que tem que ser os primeiros? Se o apartamento dele for financiado, ele paga o financiamento. Porque é a casa que ele mora. Isso aí. Eu faço um ranking, cara. Quando eu vou fazer na mentoria ou alguma coisa assim mais específica, eu faço um ranking. Lista pra mim todas as dívidas. Quantos dias estão em atraso? Quem é o banco que você está devendo? Qual a instituição financeira que você está devendo? Os dias em atraso é importante. Qual a instituição? Qual o valor que está a dívida? Se ela está em dia ou se ela já está atrasada? E qual que é a importância? A minha, assim, não tem regra, né? Por isso que eu perguntei pra vocês, para saber se eu tô muito longe da regra. Sim. O que eu coloco, sabe o que é? O que você falou. Cara, vão te tomar? Paga. Vai ficar sem teto? Paga. Vai ficar sem carro? Paga. Vai ficar sem energia? Paga, cara. Trabalha com internet? Paga a internet. Você vai ficar com o nome sujo, mas você não fica sem sua casa. Exato. Verdade, então, assim, paga as coisas que, né, são ali primordiais pra sua vivência. E aí sim, cartão de crédito deixa pra depois, rapaz. Não vão buscar nada lá em casa mesmo. O carro é triste. Eles vão lá, buscam seu carro. Aprende. É triste. Agora, o cartão ninguém vai... Não é agiota, não vai te bater. Tá tranquilo, o banco não bate ninguém. Então, deixa ele depois. Isso é o quê? Não tô dizendo para as pessoas ficarem devendo, fazerem dívidas. Mas colocar uma forma sensata quais são as melhores opções para pagar primeiro. E as segundas opções deixa para depois. Se organiza, se capitaliza, investe, igual você falou. Pô, eu aumentei a minha receita para pagar. Isso aí, eu penso dessa forma. Exato. É o quê? Até o pai rico, pai pobre fala, né? Você não vai ficar sem dívidas, você tem que saber administrar suas dívidas. Se é muito, se é pouco, independe. Ele fala, o cara ele é muito rico, mas ele também tem dívidas, só que ele administra a vida dele de dívida, né? Então, ele dá esse livro também, ele é muito importante, o cara fala disso. Exato. Administrar suas dívidas. Mas aqui no Brasil é complicado, preço alto, tudo alto. Principalmente supermercado. Hoje você vai no supermercado, é o que tem é o que a gente precisa. 2 sacolas na mão. R$300. Você vai lá, proteína, carne, frango, peixe... Enfim, tudo tá caro. O que a gente mais precisa tá caro. Né? E tanto que, assim, eu vejo empresas que têm ticket de alimentação que fornece, eu vejo, assim, R$500. Antigamente, R$500 era luxo. Hoje em dia, não é nada. Rapaz, miojo nunca ganhou tanto dinheiro. Miojo nunca ganhou tanto dinheiro. Pois é, cara. Então, assim, aí isso favorece também a população comer mal. Sim. Né? Então, assim, uma coisa puxa a outra. Eu vejo isso como, assim, algo de base do Brasil.
a falta de educação financeira desde que a gente é pequeno. A minha mãe mesmo, meu pai, eles sempre me ensinaram, né? Economizar. Só que aí também, se minha mãe estiver me vendo aí, mas assim, sempre me ensinaram muito, sempre focaram isso muito em mim. Só que, e de fato, como que eu ia aprender? Porque, Renan, tem que economizar, mas e o aprender a economizar? Isso aí eu aprendi sozinho. No skin the game, né? Quebrando. Exatamente. Mas é o melhor aprendizado que tem. É o melhor aprendizado. Por isso que eu acho que esse aprendizado facilita a gente ensinar as pessoas. É o melhor aprendizado pra gente, que somos educadores e que queremos ajudar as pessoas. Exato. Porque a gente não quer que ninguém passe por isso, porque não foi fácil pra mim, sei que não foi. Por isso existem pessoas como nós. Isso. Você tocou num ponto importante que eu queria discutir com vocês, pra ter as percepções de vocês também, pra ver se eu não tô muito longe. E como é que... Você falou aí da educação financeira. O que a gente tá batendo, endividamento, é educação financeira, né? É controle financeiro. Outros países que têm uma educação financeira mais firme, vamos dizer assim, uma cultura diferente, e tá tudo bem. Novamente, não tô falando mal, são só questões diferentes. Não tem tanto endividamento tão grande assim da população. Como é que vocês acham que resolve esse problema, assim, na opinião de vocês? Assim, como que eu resolvo? Eu tenho a minha opinião, vou falar por último, mas eu quero só saber se eu não estou muito longe disso, porque a gente sempre bate nessa tecla da educação financeira. Beleza, e como que a gente resolve? Como é que tem que resolver essa questão da educação financeira? Boa. Quer falar ou eu falo primeiro? Bem, eu penso que é apenas através do conhecimento. Eu acho que, de certa forma, a gente tem que tentar levar, como o Renan falou, cada vez mais cedo esse assunto para o dia a dia, seja da criança, do adolescente, do jovem, em todos os estágios da vida, a gente ter dentro de uma grade, seja educacional, o assunto. Acredito que talvez traria um pouco mais de vivência para as pessoas. É o que a gente fala, né? Nós, em geral, saímos da faculdade sem saber declarar imposto de renda. Então, assim, acho que já é um alerta um pouco sobre essa situação, né? Sobre essa... E a gente sai aprendendo várias outras coisas que não deveria, mas assim, o que deveria a gente muitas vezes não aprende. Bem, mas de forma resumida, acho que o conhecimento cada vez mais cedo, eu acho que seria uma forma de pelo menos aproximar. Conhecimento cada vez mais cedo. Beleza. Exato. E você, Renan, como é que você acha que resolve isso? Conhecimento cada vez mais cedo, com certeza. Só que não só o conhecimento, eu gosto de algo prático. Como se fosse um jogo, né? Igual quando a gente joga lá banco imobiliário, a gente vai aprendendo. Eu gosto do jogo. Nesses dias eu estava até pensando, rapaz, o banco imobiliário a gente aprende a ter dinheiro. Mas eu nunca vi nenhum jogo que ensina a gente a sair de dívida. É verdade. Então, vamos montar um no CQC Finanças IBF. Olha só, temos um projeto pro IBF, montar um jogo para sair do endividamento. Então, assim, baseado em teoria dos jogos. Vamos sair daqui e abrir o CNPJ. registrar a patente. Então, cara, a gente precisa realmente de aprendizagem, mas na prática. Só que eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é um início. Sim, boa. A informação compartilhada, né? Uns atuando para pessoas específicas, outros atuando dentro de empresas. É isso que faz a população ganhar força para exigir de quem tiver que exigir lá a educação da base. Eu acho que passa como diria mestre Jairo da Ferva, só uma provocação, porque a minha tese é completamente... Eu discordo de vocês, eu discordo. Aí você fala, como assim você discorda? Por quê? Olha só, não é que eu discordo. Mas quando você investe em educação no início, quanto tempo vai demorar pra gente ver esse reflexo? 15 anos? 20 anos? Ou talvez até mais? Porque exatamente você falou, tem um delay. Isso vai ajudar? Vai ajudar daqui 20 anos. Então qual que é a minha tese? O que eu tento pregar, o que eu tento levar? Cara, a gente tem que educar o trabalhador. A gente tem que educar as empresas. Então, por exemplo, lá na palestra que eu faço, por exemplo, o meu modelo de palestra é exatamente esse. Educar financeiramente as pessoas. Nós, cara. É porque nós somos o mercado financeiro nesse momento. Nós somos aquele 78% que está no endividamento. Então, a minha tese é o quê? Cara, criança, jovem, adolescente, igual o Fabrício falou, show. Para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. É uma plantação, né? Para agora, a gente tem que investir em agora. Então, a empresa tem que investir nos seus colaboradores, tem que dar treinamento, tem que dar palestra, tem que dar acesso a esse tipo de material. Olha, aconselhar, igual você falou, que a gente está fazendo, aconselha.
Já pensou se o IBEF faz uma parceria e a empresa fala, não vou aconselhar vocês a escutarem o CQC Finanças? Já ajuda. O cara faz não, vou chamar o Fabrício para fazer uma palestra, o Renan para fazer uma palestra, o Rafa para fazer uma palestra. Ajuda, transforma, muda. Então eu acho o seguinte, vocês estão certos, tá? Vocês estão certos, não brigam comigo, mas a gente também precisa fazer alguma coisa agora. E 78%, cara, é trabalhador, é autônomo, é empresário que precisa resolver isso agora. Eu concordo 100%. Eu vejo duas frentes. Eu vejo a gente atuando na educação, mas também agora com o trabalhador. Só que essa educação, quando eu me referi lá, ela tem que ser contínua, igual justamente você falou. A criança, ela não pode ver lá algo de educação financeira quando ela tem lá os seus 10 anos, depois só vê quando ela sair da faculdade. Perfeito. Não pode, ela tem que ser criado algo com uma educação contínua. Aí sim a pessoa vai ficar na cabeça dela ali, startado, que ela tem que ter aquilo, isso vira subconsciente da pessoa. E tem tanta coisa que a gente vê continuamente que a gente não usa pra nada, né? Então, assim, eu acho que dava pra substituir algumas grades curriculares. Agora os seus professores estão, Fabrício, tá falando mal de mídia, da fórmula de Bhaskara que eu te ensinei, que você nunca mais usou. Teoria de Pitágoras. Cara, eu mexo com número também, o contador, assim, lógico que não é igual um engenheiro, né? Mas eu nunca vi isso na formação. E verbo, cara, pronome indicativo do pretérito passado perfeito do futuro. Eu não sei isso, cara. Gene recessivo. Entendeu? Isso é pra passar no vestibular. Mitocôndria, vamos falar da mitocôndria, entendeu? É exatamente isso. A gente fala mais de finanças, né? Mas tem alguns especialistas que falam que é finanças e controle emocional. Duas coisas que tem que ser ensinadas na escola. E um afeta o outro, que é o que você levantou no início. Tá todo mundo mal da cabeça porque tá cheio de dívida, não consegue trabalhar. Falta de controle emocional, falta de finanças. A gente sempre volta na mesma casinha, cara. Não tem como. Eu acho isso massa. E isso aí é muito verdade, né, Rafael? Assim, a gente vê muitas vezes dentro das empresas, todos nós temos, eu acho que uma experiência longa, profissionalmente falando. Em algum momento já fomos funcionários. Hoje, em sua maioria, nós somos empresários, autônomos, enfim. Mas é normal, né, dentro das empresas ter muito movimentos de vendas, treinamentos de motivação no sentido, né, de impulsionar. E às vezes o problema ele é um pouco diferente. Não que isso não deva ser trabalhado, muito pelo contrário. E uma dica, né, Rafael, para as empresas fazerem isso dentro do horário de trabalho, né? Porque aí não dá para o cara não participar. Perfeito, porque se marcar depois do horário ele não vai ficar, ele vai ter compromisso. Se tiver cerveja de comida, aí o cara vai. Se não tiver, não vai. Faz isso dentro do horário de trabalho, a empresa também pode criar métrica, assim, de verificar, né? Hoje tem funcionário tal que não está tão produtivo porque teve esse endividamento aqui, mas também de criar uma métrica que vai medir depois e exigir do funcionário depois, olha, a gente te deu uma palestra, a gente te deu uma mentoria, e você está seguindo isso? Isso, cara. Principalmente na hora de pedir o adiantamento. A gente foi CLT há muito tempo, a gente sabe. Sempre rola aí, aquele adiantamento. Você fala, mas aqui, você não viu a palestra de educação financeira que a gente fez para você, não? Você está pedindo adiantamento, o que está acontecendo com você? Cara, você trata outra dor. Olha só que doideira. Isso eu já pedi adiantamento de mesada quando era mais novo. Fazia direto. Chegamos ao fundo do poção. Vou pedir de mesada logo. Que o constrangimento também para o chefe, né? Para o dono da empresa. Não é só para o cara que está indo pedir. Porque também, querendo ou não, por mais que o dono da empresa olhe o número, olhe a produtividade, ele também fica constrangido. O cara tá vindo aqui me pedir, tem a época certa de poder receber, então ele fica preocupado. Por que o cara tá passando, entendeu? Fica até essa preocupação. E ele vai dando sinais, né? Normalmente, assim, dentro do dia a dia dele. É perceptível. Dificilmente a pessoa que tá nesse cenário, ela não dá sinais. É assim, que ele não dorme, aí o ombro cai, o olho cai, a cabeça cai. O ombro... Não tem jeito, o cara não dorme. Eu acho que no início ele não dá sinais, mas depois é muito evidente que... Aí você vai ouvindo a pessoa fazendo reclamações lá no canto dela. Aí você vai ver, não, essa pessoa, pelo jeito que ela tá falando, tá com algum problema financeiro. Não, acho que é o casamento. Isso aí tá com problema de casamento, isso aí é problema da sogra, de alguém. E às vezes o problema financeiro gera o problema no relacionamento. Sim. Mas a matriz tá no problema financeiro. O legal é que assim, nós estamos tocando no assunto de empresas, né? E às vezes a pessoa que tá ouvindo tá achando que a gente tá mudando de assunto, mas o que a gente tá trazendo é exatamente isso. São 78% da população endividada. Essas pessoas estão na empresa, são autônomos, são empresários, e é exatamente isso que a gente está tratando. Então não é que está longe, está exatamente ali dentro. Aí eu vou trazer 2 dados que vão chocar vocês, que para falar a gente tem que pesquisar muito, a gente tem que estudar muito, né? Existe um estudo de Harvard que responde a uma pergunta que todo mundo se faz.
E aí dá briga e eu vou perguntar, e aí vocês me respondem, porque vai dar briga essa pergunta. Dinheiro traz felicidade? Na minha opinião, não. Na sua opinião, dinheiro traz felicidade? Cara, essa pergunta, ela é... Mas Não eu me quero, dá o golpe, mas eu não. quero continuar a resposta. Não me dá o golpe, não. Não me dá o golpe, Tá. não. Eu quero continuar vou a explicar. resposta. Eu vou explicar o estudo, mas não me dá o golpe, não. Dinheiro traz ou não traz felicidade? Cara, eu posso dar a resposta típica que ninguém fica triste em Paris? Pode. Acredito que sim. Acredito que sim, né? Então, quando eu falei não, eu falei não, mas assim, é literal. Aham. Mas assim, o dinheiro compra uma viagem. Uhum. O dinheiro compra o melhor plano de saúde para você ajudar a sua mãe que tá doente. Um É exemplo, o famoso, né? é melhor chorar na Europa do que no Brasil, né? O dinheiro conserta o seu carro se ele estiver fora da garantia para você continuar andando no seu ar-condicionado no sol quente. Boa. Então, querendo ou não, de certa forma, ajuda na felicidade. Vamos lá. Tem 2 estudos. O primeiro da Universidade de Harvard. Depois eu vou trazer, se tiver link, eu envio para comprovar essas questões. Que eles entrevistaram 550 pessoas e elas tinham que fazer um diário de emoções. Justamente porque dinheiro afeta as emoções, né? Feliz, triste são emoções. Estresse são emoções. E eles acompanharam pessoas com salários completamente diferentes. Obviamente foi nos Estados Unidos, a gente entende a diferença, né? Mas, assim, é dinheiro, são pessoas e vai afetar da mesma forma. Após o estudo, o foco não era quanto que a pessoa recebia, tá? E sim como que ela se sentia conforme a saúde financeira dela. Após o estudo, as pessoas que tinham mais capacidade financeira, não necessariamente que ganha mais, mas que está sobrando mais, elas diminuíam o estresse intenso. Resolviam problemas melhor do que as outras pessoas. Lidava com a vida de forma mais tranquila. Comprovado, né? Pô, se você está diminuindo o estresse intenso, você está feliz. Se você lida melhor com a vida, você traz feliz. E eu não falei, não, tá pouco, vou pesquisar mais. Achei um outro estudo do Daniel Kahneman, que escreveu até aquele livro, Rápido e Devagar, eu acho, né? E ele é muito bom. E ele, como cientista, juntou com outro professor, que nesse momento eu não lembro, mas eu vou mandar para comprovar. Ele fez um estudo com 13 mil pessoas para comprovar se dinheiro traz felicidade ou não. Amostra boa, hein? Amostra gigantesca. muito boa. E quanto mais o cara ganha, melhor ele é com a vida. Melhor ele se dar com a vida. E aí, por que eu tô fazendo essa provocação com vocês? É o que você falou. Às vezes a empresa investe em motivacional, investe em que é bom, investe... Marketing. Tá bom, é certo, tem que fazer isso mesmo. Só que, quando você pega esse estudo e aí você atrela com... Como é que é aquele estudo de clima? Clima da empresa, que é feito e tudo mais... Você vai fazer o estudo de clima... Seja honesto, tem que ter lá. Seja honesto, é ótimo. Para oferir a felicidade do funcionário, é diferente. O que eu quero trazer? Olha só que doideira, cara. Olha só. Baseado nesse estudo, tem um estudo da Universidade do Sul da Califórnia que diz que funcionários felizes produzem 30% a mais do que comparado com outros. Vendem 37% a mais, são 3 vezes mais criativos, resolvem problema melhor do que os outros. Cara, se dinheiro traz felicidade e felicidade vem de 37% a mais, você me desculpa, mas se eu tivesse empresa, assim, colaboradores, o investimento tem que estar na educação financeira, que é exatamente isso que a gente está falando, porque no começo a gente vai levando aqui, conversando leve. Só que eu tenho dados, provas que comprovam exatamente o que a gente estava falando. Cara, se dinheiro traz felicidade, e de fato traz, porque você falou, você está com um plano de saúde pago, cara. Fica tranquilo, seu filho passar mal, tá tranquilo. Você tem uma reserva de emergência, o carro quebrou, calma. Tem reserva de emergência, meu parceiro. É maravilhoso. Quantas vezes os seus clientes lá falam assim, tira esse dinheiro da bolsa. Fala, meu filho, mas por que você vai tirar esse dinheiro da bolsa? Calma, é longo prazo. Não, que aconteceu um problema. Falei para você fazer reserva de emergência? Não é desse jeito. Verdade. Então, se você tem essa organização financeira, cara, esquece. O cara vai viver melhor, o cara vai viver feliz, o cara vai produzir mais. 37% é muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa. E se você hoje consultar 10 pessoas que têm uma reserva de emergência, muito difícil você encontrar ali um percentual que tenha, né? Muitas não fazem nem ideia. Pode seguir o mesmo padrão de endividamento, né? A grande maioria não tem. Inversamente proporcional, né? 1%. Como é que é, Fabrício, lá? Você obriga todo mundo a fazer reserva de emergência? Tem que fazer, senão, nossa, soro. Brincadeira. Tá vendo? Na verdade,
com algumas pessoas a gente dá até o passo atrás, né? Exatamente sobre... Assim, a gente vê muito no dia a dia, como você falou ali, que eu acho que o que a gente tem que olhar também não é só qual o volume financeiro que a pessoa tem de receita, né? Realmente essa capacidade de poupança que ela tem. Porque muitas pessoas também não conseguem administrar o volume de receita que tem e às vezes se endividam até mesmo tendo volumes estrondosos de receita. Não é algo muito raro de se ver, né? Pessoal, assim, acho que o papo tá legal. Dava pra gente ficar mais tempo, mas tá dando meio-dia, sexta-feira. Então, a gente vai encerrar. Brincadeira. Mas, assim, para o pessoal que tá ouvindo a gente tem a ideia de levar esses conteúdos que nós produzimos não só para profissionais da área de finanças. Então, a ideia é que a gente compartilhe com familiares, amigos, e as pessoas também vão acessar isso na mídia livre depois, à medida que a gente até conseguir engajar mais, né? Até tentando talvez ir para uma parte final, mas não quer dizer que a gente tenha que encerrar o assunto agora. Queria que vocês trouxessem, assim, na visão de vocês, soluções práticas que as pessoas que talvez não contam com um planejador financeiro, com um profissional da área, podem iniciar dentro de casa mesmo, começar a se organizar, tentar sair muitas vezes desse buraco, né, da dívida. O que vocês costumam dar de dica para essas pessoas que chegam até vocês assim? Olha, algumas, né? Mas a que eu tô lembrando aqui agora é que costumo orientar as pessoas o seguinte: tá tudo caro. Você não vai mudar isso, você como pessoa. Porque a gente não tem que depender só do governo, mas a gente, de certa forma, também depende. Então é o seguinte, você ganha quanto, cara? 3 mil, um exemplo. Pô, mas o seu custo de vida é quanto? 2.900. Então você não guarda dinheiro. Então você não tem capacidade de investimento. Então o que você tem que pensar? E até por isso que é abrangente esse tema. Então a gente também vai planejar a sua carreira. Você tem que aumentar a sua receita, cara. Boa. Aumenta a sua receita. Porque às vezes não tem mais o que vai poupar, se especializar. né? Exato. Não tem mais, às vezes, não é nem sobre não querer reduzir despesa. Às vezes a despesa básica da pessoa já é alta ainda. A pessoa ganha vai se especializar e ganhar dinheiro, perfeito. A esposa ganha pouco, a esposa ganha pouco, o cara tem 3 filhos. Não tem como se reduzir muita coisa. Vai ser promovido, né? Vai estudar, ser promovido. Vai estudar, mas o cara tá lá há tantos anos na empresa. Cara, então muda de empresa, estuda. Fica lá na empresa, estuda, se especializa, adquire conhecimento e procura as outras oportunidades para você aumentar a sua receita. Aí, só que você aumenta a sua receita, mas você não vai aumentar a sua despesa proporcionalmente. Esse também eu falo. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Não é fácil. Igual outro dia uma pessoa falou, mas a pessoa que ganha 30 mil não tem esse problema. Eu falo, olha, tem muita gente que ganha 30 mil, mas tem despesas equivalentes a 30 mil. Então é igual. Eu tenho mentorado que faturam 9 milhões e devem mais de 300 mil, não tem dinheiro para ir na padaria, então acontece. Verdade. Fabrício, dica. Eu não vou dar para vocês já são especialistas, mas galera que vocês estão me ouvindo agora, seja você especialista da área de investimentos, pessoal de casa, qualquer pessoa. Na minha palestra, quando eu dou ela nas empresas, justamente focado em educação financeira e justamente mudar a realidade do cara, eu tenho uma única dica, tipo vendedor de curso, tá? Se vocês fizerem só essa dica, não é que vocês vão eliminar as dívidas, vocês não vão fazer novas dívidas. A gente acha que os boletos não vão chegar na nossa casa. A gente acha que se não abrir a fatura do cartão de crédito, ela não vai vencer. Cara, a gente tem um medo de abrir o aplicativo do cartão, o saldo da conta, que é absurdo. Verdade. É o famoso assim, Deus proverá, vai, paga. Rapaz, passa no crédito aí. Se não passar, passa no débito. Se não passar, irmão, aí eu já não sei, eu vou ligar pra alguém. As pessoas, elas acham que negligenciar a conta vai fazer com que a conta não chegue. Deixa eu te contar, a conta vai chegar. Então, um simples hábito que dura 30 segundos, que é abrir o seu celular antes de você comprar alguma coisa e ver se você tem dinheiro. Olha se tem saldo em conta. Olha se seu cartão de fato tem limite. Encara o seu cartão de frente. Encara o seu saldo de conta de frente. Se você conseguir, antes de fazer qualquer compra, vou comprar do crédito ou no débito? Só um minuto, eu vou olhar aqui no meu cartão. Eu tenho limite de crédito. Eu vou conseguir pagar isso mês que vem. Então pode passar no crédito. Cara, eu garanto pra vocês vão conseguir sair das dívidas. Boa. Mas no mínimo vão conseguir não fazer mais nenhuma dívida. Então se eu tivesse dar uma dica, é exatamente essa que eu bato na palestra pro pessoal fazer só isso, já muda bastante. Tem gente que quando chega a fatura até fala que foi pro endereço errado, né? O nome tá errado, porque não gastou aquilo tudo. Exatamente. Se eu não atender, eu não tenho dívida. Não, você tem que atender, você tem dívida. Então assim, eu bato muito isso na
nessa palestra justamente porque é um hábito simples, mas que muda muito a nossa realidade, que é difícil pra gente fazer, cara, mas dura 30 segundos. É muito E agora eles ligam de qualquer número, né? Não tem aquele número padrão, não. Você acha que é um cliente e, na verdade, é o cobrador. Exatamente. Boa. Pessoal, chegou a hora da gente vender o nosso peixe, tá? A gente está aqui para produzir conteúdo, mas a gente também pode ter um espaço para falar da gente também. Justo. E eu sempre peço no final, além disso, vocês deixarem uma espécie de uma referência, seja um livro, uma outra pessoa, um canal, para que essas pessoas possam também começar a consumir esses conteúdos, né, até de forma gratuita muitas das vezes, enfim. Vocês têm alguma dica para deixar para o pessoal de casa? Rafael, começar por você. Primeiro eu vou falar da casa, né? Antes de falar de outro. A minha especialidade é essa, ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, a terem dinheiro. Eu tenho essa tese, esses estudos que eu trouxe aqui é basicamente isso, que é ter uma vida rica, que não é ficar rico, e sim ter uma vida saudável, gastar com o que você gosta. E o foco de ter uma vida rica é palestras em empresas para mudar a realidade dos colaboradores e fazer a empresa vender mais. Mentorias, e às vezes a pessoa precisa de uma mentoria individual, uma mentoria de empresa. Então hoje meu foco é especificamente nisso, em fazer com que as pessoas tenham uma vida rica. Mas não é só pago não, eu faço isso 100% de graça. Você pode ir lá no Instagram, no YouTube e colocar Tem Uma Vida Rica, que a ideia é ajudar as pessoas a educar de fato. O nome do canal é Tem Uma Vida Rica? Tenha Uma Vida Rica. Canal, Instagram, onde você colocar, você vai ver minha cara lá falando um monte de mentira. Mas a primeira dica seria essa, obviamente, porque é o meu foco, é o que eu trabalho, é isso que eu quero fazer, mudar a realidade desse nosso país. E a segunda dica que não pode faltar é um livro chamado Psicologia Financeira. Eu li ele no IBF, nós lemos ele no IBF Academy, é maravilhoso. E assim, eu já era profissional da área de investimentos, eu li o livro, minha cabeça explodiu. Então assim, poxa, escuta em podcast, escuta em audiobook, lê, faz alguma coisa, mas escuta esse livro. Instagram, YouTube, tem muita coisa. Para mim esse livro mudou a minha realidade. Através do IBF, eu conheci ele através do IBF. Boa. Eu levo com ele debaixo do braço até hoje, assim, é de carteirinha, todo rabiscado, cheio de nota, mas essas seriam minhas duas principais dicas, são essas, Fabrício. Boa, é um livraço, realmente. E você, Renan? O livro vai de encontro, justamente, eu anotei aqui, Psicologia Financeira, é um livro que realmente explode a cabeça. Pra ver que ele é bom mesmo. Porque assim, é muito importante a gente falar tecnicamente algumas coisas de financeiro, né, ensinar, mas tudo vai no comportamento. Aí a Psicologia Financeira é um livro excepcional e também o outro é O Poder do Subconsciente. Ele não fala do financeiro. Legal. Ele fala do comportamento da pessoa. Boa. Então assim, se eu fosse aconselhar a pessoa, olha, primeiro leia inclusive esse livro O Poder do Subconsciente. Terminando esse livro, leia Psicologia Financeira. Boa. Porque aí você vai sair, com certeza não tem como a pessoa não sair transformada depois de ler esses dois livros. E de empresa, falando para as empresas, né, faça um planejamento financeiro empresarial. Porque também empresas se endividam. Então faça todo ano, no mínimo uma vez por ano, faça para o outro ano, fazendo previsão de receitas, despesas ajustadas conforme a realidade econômica, que isso com certeza ajuda. Boa. Pessoal, pode olhar no relógio agora, meio-dia em ponto. Brincadeira. Mas, assim, de novo, queria agradecer a você, Rafael, você, Renan, obrigado pelo tempo de ter dedicado aqui. O Rafael, vocês acham na rede social Tem Uma Vida Rica. Renan, deixa também alguma forma de te contatar, né? Caso alguém queira. Instagram, Renan Moreira do Amaral. Boa. O meu, Fabrício Norbin, também só existe um no mundo, bem fácil de achar. Queria agradecer vocês e queria agradecer quem está acompanhando a gente também e pedir um favor, né? Primeiro, sigam a gente nas redes sociais, curtam esse conteúdo que a gente está produzindo. O algoritmo do Instagram, do YouTube, ele vai naturalmente propagar isso para mais pessoas, entendendo que o conteúdo é de valor, tá? E compartilhem também, tá? É de graça, então fiquem à vontade. Espero ter vocês aqui de novo em outras oportunidades. Com certeza, será uma honra. Só chamar que a gente tá aí. Boa, obrigado, tá, pessoal? Valeu, Fabrício, valeu, Renan, obrigado. Valeu, tchau. Um abraço. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, MedSenior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now,
e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.